Salmo 91 pela sua família. Oração de proteção para os seus filhos. Há noites em que o travesseiro se torna um campo de batalha, não por falta de conforto, mas porque o coração pesa, a mente não para. O medo do que pode acontecer com quem amamos, especialmente com os filhos, rouba o sono e cala a paz. O silêncio da casa contrasta com o barulho das preocupações, e é nesse exato momento, quando tudo parece calmo por fora, mas turbulento por dentro, que algo precisa acontecer. Um encontro com Deus. Você sabe exatamente do que estou falando. Já sentiu aquele aperto no peito ao ver seu filho sair de casa? Já orou em silêncio enquanto ele dormia? Já olhou para o teto pedindo proteção? Porque quem ama de verdade sabe que há limites para o que pode fazer. E justamente por isso, quem ama também aprende a depender de Deus. Essa introdução não é só um início de vídeo, é um despertar espiritual, um chamado urgente para alinhar o coração ao céu antes que o medo tome o controle. A sua família precisa de proteção e você sabe disso. Mas a verdadeira proteção não vem de trancas, alarmes ou estratégias humanas. Ela vem do alto. Salmo 91 não é uma poesia bonita, é um escudo, uma promessa viva, um convite à confiança radical no Deus que não dorme. O mesmo Deus que envia anjos, que cerca o lar com sua presença, que guarda os filhos enquanto você não consegue estar por perto. Ele é o único que pode proteger o que você mais ama, mesmo quando você não vê. E é por isso que esta oração existe. Não para entreter, não para emocionar, mas para cobrir, cercar, blindar sua casa com a palavra que nunca falha. Porque há uma batalha acontecendo, e você precisa estar debaixo das asas daquele que é refúgio e fortaleza. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo te chamando para um tempo de rendição e intercessão. Agora, prepare o seu espírito. Vamos caminhar por essa jornada, e cada palavra será como uma chave, abrindo as portas da proteção divina sobre a sua casa. Você não está só. E não está desprotegido. Há uma promessa sendo ativada. Agora é hora de permanecer na sombra do Onipotente. Quando a preocupação tira o sono, ninguém precisa ensinar um pai ou uma mãe a se preocupar. Isso nasce junto com o amor. É quase automático. Você observa o filho dormindo e, ao invés de descansar, sua mente corre para os perigos que ele pode enfrentar lá fora. E se acontecer algo na escola? E se ele se envolver com más companhias? E se, no caminho de casa, cruzar com o mal? Essas perguntas, muitas vezes silenciosas, são como setas invisíveis, envenenadas de medo. Elas não gritam, mas sufocam. É nessa hora que o coração começa a carregar o peso da responsabilidade. Você quer proteger, quer estar perto, quer controlar tudo, mas sabe que não pode. E quando a consciência dessa limitação bate forte, o sono desaparece. O travesseiro fica molhado, o corpo está exausto, mas a alma está em alerta. Porque amar alguém é estar sempre em oração, mesmo quando os olhos estão abertos na madrugada. Esse é o retrato de muitas famílias hoje. Lares que parecem silenciosos por fora, mas dentro abrigam uma guerra entre o medo e a fé. E não é exagero. Vivemos dias maus. As ameaças mudaram de forma, mas continuam presentes. As tentações são digitais. Os perigos são rápidos. As decisões erradas, muitas vezes, são irreversíveis. Por isso, o coração fica aflito, porque o mundo lá fora não perdoa inocentes. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada agora. Deus nunca entregou você à própria sorte. Quando o medo entra pela porta da preocupação, a fé precisa erguer-se pela janela da palavra. E essa palavra é viva, é refúgio, é resposta. Salmo 91 não começa com promessas. Ele começa com uma condição: habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque só quem habita permanece. Só quem permanece descansa. O problema é que muitos tentam buscar descanso fora da presença. Mas o verdadeiro descanso, aquele que alivia a alma, só acontece quando se entrega o que não pode controlar nas mãos de quem nunca perdeu o controle. Enquanto você tenta prever cada passo dos seus filhos, Deus já está lá na frente,
preparando livramentos que você nem verá. Mas para isso você precisa confiar. E é por isso que estamos aqui, para lembrar que preocupação não muda o futuro, mas a oração sim. Que medo não protege, mas a fé ativa o sobrenatural. E que mesmo sem dormir, você pode descansar, porque quem guarda é o Senhor. O clamor de quem ama sem poder controlar tudo. Há um momento em que todo pai e toda mãe percebem que não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por mais presente que se tente ser, há situações em que os filhos estarão sozinhos, longe dos olhos, fora do alcance dos braços. E é nesse espaço, entre a presença e a ausência, que o clamor nasce. Não como um ritual repetido, mas como um grito silencioso da alma. Um apelo que sobe ao céu com urgência, carregado de amor e fragilidade. O amor verdadeiro não é arrogante. Ele reconhece suas limitações. Ele sabe que a proteção que pode oferecer é parcial, humana, falha. E por isso, o coração que ama de verdade clama. Clama porque entende que há perigos que só o céu pode enxergar. Clama porque crê que há mãos mais fortes que podem alcançar onde as suas não chegam. Clama porque descobriu que confiar em Deus não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. A vida moderna tenta convencer os pais de que controle é tudo. Aplicativos de rastreamento, câmeras, grupos de mensagem, agendas compartilhadas. Tudo isso é útil, mas não é suficiente. Nenhuma tecnologia pode substituir a presença do Espírito Santo ao redor daqueles que você ama. Nenhum sistema é mais eficaz que o toque invisível de um anjo enviado pelo Senhor. E por isso, o clamor não é um desespero, é uma entrega. É quando o coração diz: Senhor, eu fiz o que pude, agora é contigo. Essa é a oração que Deus ouve com mais atenção, porque não vem da soberba de quem acha que pode tudo, mas da humildade de quem reconhece que só Deus é soberano. Não é o grito do medo, é o sussurro da fé. Essa entrega precisa ser diária, constante, viva, porque a sensação de impotência não é um castigo, é um lembrete. Um lembrete de que você não foi chamado para vigiar tudo, mas para confiar naquele que vigia por você. E enquanto você clama com sinceridade, há movimentações no mundo espiritual que você não vê, mas que são reais. Anjos sendo enviados, portas sendo fechadas, laços sendo desfeitos. Porque Deus ouve o clamor de quem ama e se rende. E mesmo quando tudo parecer silencioso, mesmo quando não houver sinais, continue clamando. Porque quem planta a oração com lágrimas, colhe testemunhos com alegria. E o seu clamor não será em vão. O salmo que virou escudo. Existem textos que nos tocam. Existem palavras que nos confortam. Mas há também aquelas que nos cobrem, que nos envolvem como um manto invisível, que nos blindam como uma muralha espiritual. É exatamente isso que o Salmo 91 se tornou para milhares de famílias ao longo da história. Não apenas um salmo recitado, mas um escudo erguido em fé. Não é um amuleto, não é uma fórmula mágica, é uma declaração viva de confiança radical. Cada versículo carrega o peso da promessa de um Deus que não falha. E quando essas palavras são oradas com fé, algo muda. O ambiente muda, o coração muda, a atmosfera espiritual muda, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. O Salmo 91 não é sobre ausência de perigo, é sobre presença constante do Altíssimo. É sobre habitar e permanecer mesmo quando tudo ao redor desmorona. É sobre não temer a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. É sobre saber que existe um lugar secreto, onde quem entra não sai da mesma forma, onde quem se esconde é achado por Deus. Ao longo das gerações, homens e mulheres que conheceram o peso da aflição encontraram no Salmo 91 a força para continuar. Soldados em guerra, mães em hospitais, pais em desespero, intercessores em silêncio. Todos eles descobriram que há um esconderijo e que esse esconderijo tem um dono, o Altíssimo. Aquele que vê o que ninguém vê, que age onde ninguém pode agir. E quando esse salmo é declarado sobre uma casa, sobre uma criança, sobre um futuro, ele não apenas ecoa no tempo, ele finca raízes na eternidade.
porque o escudo não está nas palavras em si, mas na fé com que são pronunciadas. O poder está na certeza de que Deus está ouvindo, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é fiel. Por isso, quando você orar com esse salmo, não repita como quem cumpre um ritual. Declare como quem segura uma espada, como quem levanta um escudo sobre os seus, como quem sabe que mesmo em meio à escuridão, há promessas que brilham mais forte que o medo. E esse é o seu lugar agora, na sombra do Onipotente. Anjos nas esquinas, quando o céu entra em campo. Há caminhos que seus filhos percorrem todos os dias e você sequer imagina os livramentos que acontecem ali. Esquinas comuns, ruas conhecidas, trajetos repetidos. Mas há um detalhe que a rotina não mostra. Enquanto eles caminham, o céu se move. Porque o versículo 11 do Salmo 91 é claro. Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Isso significa que há comando, há estratégia, há cobertura divina. Não são apenas figuras poéticas. Os anjos são agentes reais do reino de Deus, executores de ordens específicas. Eles estão onde você não pode estar. Veem o que você não vê. Agem com precisão em momentos que pareceriam acasos, mas são intervenção. E o mais impressionante é saber que essa proteção não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Quando um filho escapa de um acidente, quando uma decisão errada é evitada na última hora, quando algo inquieta o coração e muda uma direção, talvez nunca se saiba o que foi impedido, mas o céu sabe. E não foi sorte, foi resposta. Foi ação divina em favor de quem está coberto pela oração e cercado pela aliança. Há anjos em movimento, não para te entreter, mas para te guardar, não para impressionar, mas para obedecer ao Pai. E eles obedecem, porque a ordem foi dada, a ordem foi clara, a ordem foi eterna. E quem está debaixo dessa promessa anda cercado mesmo quando está só. Você não verá asas, não ouvirá trombetas, não sentirá toque, mas sentirá paz, porque quando o céu entra em campo, o inferno recua. Quando os anjos ocupam as esquinas, o inimigo perde território. Quando há oração no lar, há movimentação no alto. O Salmo 91 revela isso com firmeza. Os anjos guardam todos os nossos caminhos, não alguns, todos. E quando você ora por seus filhos, declare isso. Declare que não andam sozinhos, que há anjos com eles no portão da escola, no ponto de ônibus, no ambiente de trabalho, nas redes sociais, nas escolhas diárias, porque onde os olhos naturais não alcançam, a vigilância do céu permanece ininterrupta. Essa é a confiança que te sustenta agora. Saber que mesmo quando não há controle humano, há cobertura celestial. A voz que garante refúgio. A promessa só é segura quando quem a fez é digno de confiança. E no caso do Salmo 91, não estamos falando de palavras soltas, inspiradas por emoção humana. Estamos falando de declarações que fluem da boca de um Deus que não mente, não falha e não muda. A voz que garante refúgio não é qualquer voz. É a voz que separou as águas do mar, que fez o universo existir, que chamou à existência tudo o que há. Essa voz não apenas promete, ela cumpre. Ela não apenas consola, ela age. Quando Deus diz que é nosso refúgio, Ele não está oferecendo um esconderijo qualquer. Ele está afirmando que sua própria presença é o lugar mais seguro do mundo. E se Ele disse isso, quem ousaria duvidar? Refúgio não é fuga. Refúgio é cobertura. É proteção em meio ao caos. É saber que o mal pode até rodear, mas não toca. Que as tempestades podem até rugir, mas não derrubam. Porque a base está firmada na palavra de quem nunca perdeu uma batalha. E é essa palavra que precisa estar sobre sua família. Você precisa entender que a segurança dos seus filhos não está no lugar onde eles estão, mas em quem está com eles. Quando o Senhor é refúgio, o ambiente se torna sagrado, e a casa se torna altar. O lar se transforma em território guardado, porque a voz que falou ainda está falando. A promessa não expirou. O Salmo 91 continua sendo escudo hoje, e essa voz
também é convite. Deus não força ninguém a confiar, mas Ele chama. Ele diz: aquele que habita, habitar é escolha, permanecer é decisão. O refúgio está disponível, mas só se torna real para quem entra. E você agora está sendo chamado a entrar nesse lugar de paz, confiança e proteção. Há muitos ruídos tentando desviar sua atenção. Notícias, diagnósticos, inseguranças. Mas há uma voz mais forte, mais firme, mais fiel. A voz que diz: eu sou o teu refúgio. E quando essa verdade ecoa no coração, não há espaço para o pânico. Porque o medo se cala quando a voz de Deus fala. É essa voz que cobre sua família. É essa voz que vigia seus filhos. E é nela que você pode descansar. O ninho seguro no meio da tempestade. Não importa a força da tempestade quando o coração sabe onde está abrigado. Assim como os filhotes se recolhem sob as asas da mãe-ave diante do trovão, assim também a alma encontra paz ao se esconder nas asas do Altíssimo. Essa é a imagem que o Salmo 91 nos oferece, a de um Deus que não apenas observa de longe, mas que acolhe de perto, que abre suas asas e nos guarda como filhos amados. Há momentos em que a vida grita, em que o medo bate com força, em que o futuro parece ameaçador, mas nesses momentos, Deus nos chama para dentro, para perto, para debaixo das suas asas, e ali, mesmo que o vento uive e as nuvens escureçam, o coração se acalma, porque não é o fim do problema que traz paz, é a consciência de quem está cuidando de você em meio ao problema. Esse ninho seguro não está em uma localização geográfica, está na presença de Deus, está em cada oração feita com fé. Está em cada madrugada em que você clama pelos seus filhos e sente que o céu responde com silêncio cheio de presença. Está naquele momento em que, mesmo sem palavras, você sente que algo invisível te cobre, te envolve, te sustenta. A promessa é clara. Debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Isso não significa ausência de conflitos, mas garantia de abrigo. Quando o mundo disser que é impossível ter paz, Deus dirá: aqui, no meu esconderijo, você descansa. Quando os diagnósticos apontarem risco, a palavra dirá: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É nessa fé que você precisa permanecer, não olhando para a intensidade da tempestade, mas para a fidelidade de quem te protege. E mais do que isso, é essa fé que você precisa ensinar aos seus filhos. Mostrar a eles que não importa o caos lá fora, há um lugar onde a alma repousa, onde o medo não entra, onde o amor cobre todas as coisas. E quando esse lugar se torna hábito, ele também se torna cultura. A cultura do lar que vive em aliança com o Pai, que ora, que crê, que descansa. Porque quando os filhos aprendem desde cedo que há abrigo em Deus, eles crescerão sabendo onde correr quando a vida apertar. E isso é o maior legado que você pode deixar. O ninho está pronto, o abrigo está disponível, e a tempestade, por mais forte que seja, nunca será maior que o cuidado do Pai. A guerra invisível por trás do cotidiano. Enquanto você arruma a mochila do seu filho, prepara o café da manhã ou responde mais uma mensagem no celular, há um cenário espiritual que se desenrola além da sua visão. É uma guerra invisível, silenciosa, mas extremamente real. Uma batalha que não aparece nos noticiários, não estampa manchetes, mas que determina livramentos que você nunca saberá. O Salmo 91 não foi escrito para momentos comuns. Ele foi declarado para tempos de confronto. Porque a realidade é essa. Há ataques que nunca chegam porque foram interceptados. Há ciladas que nunca se concretizam porque foram desfeitas no invisível. Há acidentes que não aconteceram, decisões erradas que não foram tomadas, encontros perigosos que foram evitados. Não por sorte, mas por intervenção. Essa guerra espiritual é travada todos os dias, e os alvos preferenciais são sempre os mais vulneráveis: as crianças, os adolescentes, os jovens em formação. O inimigo sabe que, se destruir a base, desestrutura toda uma geração. Por isso ele tenta com distrações, com influências, com vozes falsas que se disfarçam de liberdade,
mas que escravizam pouco a pouco. Você já percebeu como, em determinados dias, tudo parece conspirar contra a paz no lar? Discussões sem motivo, ansiedade sem explicação, opressão que vem do nada, são efeitos de uma atmosfera em guerra. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nesse campo de batalha. Há armas espirituais à sua disposição, e a maior delas é a palavra viva. Quando você ora com fé e declara promessas, você está posicionando muralhas invisíveis ao redor da sua casa. A oração baseada no Salmo 91 não é apenas consolo, é confronto, é posicionamento. É como dizer ao mundo espiritual: aqui não, esta casa tem dono, esta família está coberta, estes filhos têm um intercessor. E quando isso acontece, o inferno recua. Porque o inimigo pode até tentar tocar, mas não consegue atravessar a linha da intercessão feita com fé. Você pode não ver com os olhos naturais, mas há movimentos acontecendo agora mesmo. Anjos sendo posicionados, portas sendo vigiadas, caminhos sendo protegidos. Tudo porque alguém decidiu levantar a voz e declarar: a minha família está guardada por aquele que nunca perde uma batalha. E essa decisão muda tudo. A guerra é invisível, mas o resultado é real. A sua fé está vencendo batalhas que você nem imagina. Proteção. Não é ausência de luta, é presença de Deus. Muitos acreditam que estar protegido por Deus significa viver intocado pelo sofrimento, sem dores, sem lágrimas, sem confrontos. Mas a verdade é outra. A proteção divina não anula a luta, ela transforma o campo de batalha em um território de experiências com a presença. O Salmo 91 não promete ausência de perigo. Ele promete companhia em meio ao perigo. Ele garante que o mal não terá domínio, não que ele deixará de se aproximar. É um erro imaginar que a fé isenta a vida dos choques. Pelo contrário, quem vive com Deus é muitas vezes exposto a confrontos ainda mais intensos, porque o inimigo tenta com mais força aquilo que carrega um propósito. Mas a diferença está em quem está ao lado. Há uma paz que não depende das circunstâncias, uma coragem que não vem da mente, uma firmeza que não é natural. Isso só existe quando a presença de Deus preenche cada espaço da alma. Quando a dor bate à porta, quando o diagnóstico chega, quando o filho se afasta, quando o inesperado invade o lar, é fácil pensar que Deus se ausentou. Mas é justamente nesses momentos que ele se revela mais forte. Ele não impede todas as lágrimas, mas recolhe cada uma. Ele não bloqueia todas as provas, mas atravessa cada uma com você. Ele não evita todas as perdas, mas restaura o que parecia irreparável. A proteção real não se baseia na ausência de cicatrizes, mas na certeza de que as cicatrizes contam histórias de livramentos. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo são guardados, sim, mas também são provados, e saem de cada prova mais fortalecidos, mais maduros, mais próximos do coração do Pai. Se você está enfrentando batalhas, isso não é sinal de abandono. É sinal de que sua vida incomoda o inferno. Mas mais do que isso, é sinal de que Deus confia que você vai passar por isso com fé. Porque há uma presença que não se retira, uma mão que não solta, uma promessa que não quebra. A oração que você faz agora não é para evitar o confronto, mas para lembrar que você não está sozinho nele. E quando você entende isso, o medo perde a força. Porque não se trata do tamanho do inimigo, mas da grandeza daquele que te guarda. Então respire fundo, reforce sua confiança e declare: a presença de Deus na minha casa é a maior forma de proteção que eu poderia desejar. Nomes escritos nas mãos de Deus. Existe uma diferença profunda entre saber que Deus cuida de todos e crer que Ele cuida de alguém em particular. É fácil acreditar que o Senhor protege o mundo, mas a verdadeira paz só nasce quando você entende que Ele conhece um a um os nomes da sua casa. Cada filho, cada filha, cada detalhe, cada lágrima. E mais do que isso, Ele os tem gravados nas palmas de suas mãos. Essa imagem não é simbólica, é revelação. Isaías 49 diz claramente:
Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isso significa que seu filho não é um número no céu, não é um rosto na multidão. Ele tem nome, e esse nome está diante dos olhos do Pai o tempo todo, a cada manhã, a cada decisão, a cada perigo iminente. O Senhor vê, o Senhor lembra, o Senhor guarda. Você, como pai ou mãe, já escreveu o nome do seu filho em cadernos, etiquetas, brinquedos, como um sinal de zelo, de identidade, de pertencimento. Agora imagine Deus fazendo o mesmo, não com caneta, mas com eternidade. O nome do seu filho está marcado em um lugar onde o tempo não apaga, onde o erro não altera, onde o inimigo não alcança. E quando você ora, é como se esse nome brilhasse diante do trono, como se a oração ativasse uma luz sobre aquele nome gravado. Uma movimentação espiritual começa, porque Deus honra a intercessão que nasce do amor. Ele ouve com atenção dobrada quem ora com fé e entrega, mesmo quando o filho não está mais em casa, mesmo quando se afastou da fé, mesmo quando está longe fisicamente ou espiritualmente. O nome continua lá, gravado, lembrado, amado. E isso é esperança. Porque o que está nas mãos de Deus está seguro. O que está diante dos olhos dele está sob cuidado constante. E você agora pode fazer mais do que clamar. Você pode declarar: Senhor, os nomes dos meus filhos estão em tuas mãos. Eu não os solto, mas eu os entrego, não para perdê-los, mas para vê-los sendo guardados por ti. Essa é a oração que move o céu. Lembre-se disso cada vez que a ansiedade tentar dominar. Lembre-se disso quando o medo quiser mentir, dizendo que você perdeu o controle. Você pode até não controlar tudo, mas quem segura o nome dos seus filhos nas mãos não perde nenhum detalhe. E ele está atento agora. O círculo de fogo ao redor da sua casa. Há um tipo de proteção que não se vê, mas se sente. Um tipo de segurança que não depende de muros altos, trancas reforçadas ou sistemas de alarme. É a proteção que vem do alto, que se forma ao redor do lar como um círculo invisível, mas indestrutível. Um muro de fogo espiritual que delimita território e estabelece autoridade divina sobre o ambiente. No mundo espiritual, a casa de quem ora não é comum. Ela emite uma luz, uma frequência que o inimigo reconhece. Ele sabe onde pode tocar e onde não pode, onde há brechas e onde há barreiras. O Salmo 91 garante que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso não é uma metáfora, é uma realidade para quem vive em aliança. Esse círculo de fogo é ativado pela fé, pela constância na oração, pela palavra liberada diariamente sobre o lar. Ele não depende do tamanho da casa, da localização ou da condição social. Ele se acende onde há submissão à presença de Deus, onde há um altar invisível levantado pelo clamor de alguém que crê. Você pode estar em um apartamento pequeno ou em uma casa no interior. Não importa. O que importa é que sua habitação esteja cercada por aquilo que olhos não veem, mas o inferno respeita. Há famílias que não entendem por que certos ataques não prosperam, por que certas tragédias são evitadas, por que há paz mesmo em meio ao caos. E a resposta é simples: há fogo ao redor. Esse fogo não é destrutivo, ele é protetor. Ele delimita espaço. Ele diz ao inimigo: aqui não. Ele estabelece um perímetro espiritual. E dentro desse perímetro, a presença de Deus reina. As conversas são diferentes. As decisões são guiadas. Os sonhos são consagrados. Porque onde o fogo de Deus arde, não há espaço para trevas. E se por acaso você sente que sua casa está desprotegida, que há portas abertas espiritualmente, é hora de levantar um novo clamor, de limpar o ambiente com adoração, de purificar o lar com a verdade, e então declarar: Senhor, cerca minha casa com teu fogo, que nenhum mal ultrapasse, que nenhuma seta encontre brecha, que toda ameaça seja queimada pela tua glória. O círculo de fogo é mais real do que você imagina, e a sua oração hoje pode acendê-lo com intensidade. Sua casa não será comum, ela será território consagrado.
Porque onde há oração, há fogo. E onde há fogo, há presença. A última palavra não é do medo. O medo fala alto. Ele usa a voz das estatísticas, das notícias negativas, das experiências ruins do passado. Ele sussurra no silêncio da noite e grita nos corredores da incerteza. O medo tenta convencer que o pior está por vir, que é inevitável, que não há como escapar. Mas quem vive pela fé precisa lembrar. O medo não tem a última palavra. O medo pode iniciar a conversa, mas é a fé que determina o desfecho. Quando você escuta diagnósticos médicos, ameaças externas, relatos de violência ou notícias sobre o futuro da juventude, é natural que o coração se aperte. Mas a sua reação a tudo isso é o que define a atmosfera espiritual do seu lar. O que alimenta o medo enfraquece a fé. E o que alimenta a fé silencia o medo. A palavra de Deus é clara. Não temas, porque eu sou contigo. O Salmo 91 reforça essa verdade ao afirmar que o terror noturno, a seta que voa de dia, a peste e a mortandade não devem nos governar. Isso não significa negar a realidade, mas se recusar a ser dominado por ela. A diferença entre quem vive debaixo da promessa e quem vive preso ao medo está na fonte da verdade que escolhe ouvir. Há pais e mães que foram condicionados a esperar o pior, que já se acostumaram a vigiar com ansiedade, a prever tragédias, a antecipar fracassos. Mas isso precisa mudar. O coração que ora com fé não se prepara para a queda, mas para o cuidado. Ele não alimenta cenários de perda, mas confia no cuidado contínuo de Deus. Ele não se prende ao "e se der errado", mas caminha sob o "ainda que eu ande pelo vale". A fé não é cega, ela é ousada. Ela enxerga tudo o que o medo vê, mas escolhe confiar em outra voz. Escolhe colocar os filhos diante de Deus e declarar que, por mais que tudo pareça instável, há uma rocha inabalável sustentando o futuro. E essa rocha é Cristo. Você precisa começar a declarar com a própria boca: o medo não vai dirigir minha casa, não vai criar meus filhos, não vai guiar minhas decisões. Porque a última palavra vem de Deus. E se Ele diz que guarda, então está guardado. Se Ele diz que livra, então está livre. Se Ele diz que protege, então está cercado. E quando você assume essa postura, a atmosfera muda. O ambiente se alinha com a promessa. E o medo, mesmo presente, perde o poder de comando, porque quem tem a última palavra sobre a sua casa é o Senhor. Oração, que ressoa nos céus. Nem toda oração faz barulho na terra, mas toda oração feita com fé, vinda do profundo do coração, ecoa no céu com força inquebrável. Ela atravessa barreiras espirituais, rompe silêncios e chega ao trono de Deus com precisão. O Salmo 91 não é apenas uma declaração de confiança, é um cântico de guerra. Uma oração que reverbera no invisível, ativando promessas eternas sobre os que creem. Quando um pai ou uma mãe ora com sinceridade, o mundo espiritual se movimenta. A oração não depende do volume da voz, nem da eloquência das palavras. Ela depende da verdade que sai da alma. Um simples "guarda meus filhos, Senhor", pode valer mais que 1000 frases bonitas, porque Deus não está à procura de oradores. Ele está atento aos corações rendidos, aos joelhos dobrados, às lágrimas silenciosas que carregam peso eterno. A oração baseada no Salmo 91 é uma convocação. Quando você declara que confia no Altíssimo, que habita no esconderijo dele, você está se posicionando. Está traçando limites espirituais ao redor da sua casa. Está dizendo: aqui reina o Senhor. Aqui o medo não tem autoridade. Aqui os anjos estão de prontidão. E essa oração não se perde. Ela sobe. Ela alcança. Ela permanece. É importante entender que você está participando de algo maior do que apenas um momento devocional. Você está alinhando sua voz com a vontade de Deus, está falando a linguagem do céu. E quando isso acontece, portas se abrem, resistências se quebram e o favor se manifesta. A oração que ressoa nos céus também transforma a terra. Muitos não veem resultados imediatos e desanimam. Mas o tempo de Deus não é o seu. Há orações que estão em processo.
há respostas que estão sendo moldadas. Há intervenções que já começaram, mas ainda não chegaram aos seus olhos. Isso não significa que o céu se calou. Significa que o céu está em movimento. Continue orando. Continue declarando o salmo. Continue levantando o nome dos seus filhos diante de Deus, porque essa oração está escrita nas mãos dele. Está gravada na eternidade. E quando menos se espera, a resposta vem. Vem com livramento. Vem com transformação. Vem com paz. E você saberá, porque a oração que ressoa nos céus sempre volta com testemunho. O altar invisível da sua sala. Você não precisa de colunas de mármore, vitrais coloridos ou sinos para estar em um lugar santo. Às vezes, o altar mais poderoso se ergue entre 4 paredes simples, onde a presença de Deus decide habitar porque encontrou um coração sincero. É ali, na sala da sua casa, no quarto dos seus filhos, na cozinha onde você ora em silêncio enquanto prepara o alimento, que um altar invisível se levanta. Um altar construído com fé, lágrimas, entrega e confiança. Esse altar não é físico, mas é real. É onde você transforma a rotina em culto, onde cada gesto de amor, cada oração feita com fé, cada louvor sussurrado se tornam ofertas que sobem até Deus como incenso suave. É ali que o ambiente muda, mesmo quando tudo ao redor parece igual. Porque quando a presença de Deus enche um ambiente, não é necessário nenhum sinal externo. A alma sente, o espírito reconhece e o céu responde. Você precisa enxergar sua casa com outros olhos, não como apenas um lugar de descanso, mas como território de habitação da glória, onde os filhos crescem sob cobertura espiritual, onde a paz não depende do silêncio, mas da presença, onde a atmosfera é consagrada dia após dia, por meio de orações simples, mas cheias de fé. O inimigo tenta transformar os lares em lugares de distração, desunião e frieza espiritual. Mas quando alguém se posiciona em oração, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio às dificuldades, um altar é restaurado. E onde há altar, há fogo. Onde há fogo, há resposta. E onde há resposta, há transformação. Não subestime o poder dos seus momentos com Deus dentro de casa. Uma mãe que ora muda destinos. Um pai que intercede reverte sentenças. Um lar que se entrega atrai livramentos que jamais serão explicados, apenas testemunhados, porque o céu age onde encontra fé. E essa fé pode estar agora mesmo acesa aí onde você está. Declare: minha casa é altar, meu lar é consagrado, o Espírito Santo habita aqui. E repita essa verdade todas as vezes que a dúvida tentar se instalar. Porque o altar invisível da sua sala pode ser o ponto de partida de milagres que alcançarão gerações. Profetize sobre os seus filhos. Há palavras que constroem futuros. Quando um pai ou uma mãe se levantam com autoridade espiritual e declaram vida, bênção, proteção e propósito sobre os seus filhos, o mundo espiritual se curva diante dessa verdade. Profetizar não é adivinhar o amanhã. É declarar hoje o que Deus já vê no invisível. É chamar à existência aquilo que Ele já preparou. É alinhar os céus com a terra por meio da fé. Os seus filhos podem até não entender agora o peso das palavras que você libera, mas o céu entende. O inferno treme. E o destino deles se molda à medida que a sua voz rompe o silêncio. Declare que serão guardados, que serão luz, que terão discernimento, caráter, sabedoria, firmeza e temor do Senhor. Profetize que nenhum laço do inimigo os prenderá, que nenhum trauma os definirá, que nenhuma mentira os envenenará. Você tem autoridade. Não porque é perfeito, mas porque é posicionado. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e herança precisa ser cuidada, protegida, selada. Quando você profetiza, está ungindo espiritualmente a vida deles. Está marcando o território da mente, do coração, das escolhas. E mesmo que um dia se afastem dos caminhos de Deus, haverá marcas proféticas que o mundo não pode apagar. Muitos pais foram condicionados a esperar o pior, a temer o futuro, a desconfiar das escolhas dos filhos. Mas o Espírito Santo está te chamando agora
para inverter esse ciclo, para declarar com fé aquilo que a palavra garante, para levantar uma barreira de palavras vivas que servirão de escudo em cada fase da vida. Quando estiverem sozinhos, a profecia os acompanhará. Quando se sentirem fracos, lembrarão do que foi declarado sobre eles. Não espere que estejam em crise para começar a orar. Não espere que venham os ataques para levantar clamor. Comece agora, mesmo que eles estejam dormindo, mesmo que ainda sejam bebês, mesmo que já tenham saído de casa. A distância não é obstáculo para a unção. A intercessão não tem limite geográfico. O mundo espiritual responde à voz do justo onde quer que ele esteja. Então abra sua boca e profetize com ousadia. Diga o que Deus diz. Confirme com fé aquilo que o céu já escreveu. E lembre-se, a palavra lançada com fé é como semente no solo certo. Ela cresce. Ela frutifica. Ela transforma destinos. Enquanto você dorme, ele vigia. A fragilidade do sono revela o quanto somos limitados. Dormir é um ato de confiança. É baixar a guarda. É se desligar do mundo visível, sem garantias do que pode acontecer nas próximas horas. E mesmo assim, todos os dias, você fecha os olhos e se entrega. Mas há alguém que não dorme, que não cochila, que permanece atento, que vigia quando você não pode mais vigiar. O Salmo 121 afirma com firmeza: não dormitará o guarda de Israel. Essa é a certeza que sustenta o coração do intercessor. Saber que, quando suas forças se esgotam, as mãos de Deus continuam erguidas. Quando sua vigilância falha, a fidelidade dele permanece. Enquanto você dorme, ele está em alerta. Não apenas observando, mas agindo. Não apenas cuidando, mas intervindo. É durante a noite que muitas batalhas espirituais se intensificam. É na escuridão que o medo tenta dominar. É no silêncio da madrugada que o inimigo tenta lançar dardos de confusão, perturbação, enfermidade, afastamento. Mas é também nesse tempo que o Senhor se levanta como guarda do lar, como sentinela invencível, como pai vigilante. Você precisa aprender a descansar sem culpa, a dormir sem medo, a deitar com a paz de quem sabe que há um cerco espiritual estabelecido, que a casa está consagrada, que os filhos estão cercados por anjos, que o nome da sua família está registrado no livro da vida e selado com o sangue do Cordeiro. Não há maior segurança que essa. Antes de dormir, declare com fé: Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego esta noite em Tuas mãos. Que Teus olhos permaneçam sobre a minha casa, enquanto os meus se fecham. Essa oração simples, feita com sinceridade, ativa promessas que se cumprirão enquanto você nem perceber. Quando amanhecer, você não verá o que foi impedido, mas sentirá o que foi preservado. A paz que você busca não está na ausência de riscos, está na certeza da vigilância divina, está na presença de Deus que preenche cada canto da sua casa, que guarda a porta, que silencia a acusação, que cobre seus filhos com a sua sombra. Descanse, confie e saiba, enquanto você dorme, ele vigia, e o que está nas mãos dele permanece seguro.